E eu estou de volta agora no quadro Saúde. Sabe qual é o assunto de hoje? Comedores seletivos. Você sabe o que é isso? Vim conversar com Maria Aparecida Bonfim, nutricionista, que vai nos contar um pouquinho aí, porque o nome já assusta, né? Comedores seletivos. Afinal de contas, o que é isso? Bom, comedor seletivo é aquela pessoa que tem um medo ou recusa em comer, né, um determinado tipo de alimento e que pode ser apenas um alimento ou outro, ou pode ser um grupo de alimentos, né? Então, por exemplo, os carboidratos ou as proteínas. Então, não necessariamente, tenho medo de comer ervilhas ou não gosto de comer ervilhas. Tá? Então, pode ser alimento, um grupo de alimentos específico ou um número de alimentos. Bom, então não é frescura, porque a gente fala assim, não come, que frescura. Não tem nada disso, é de fato vamos colocar um desvio, uma doença. Isso é um distúrbio alimentar, né? Então a gente chama de seletividade, porque realmente o que acontece? A seletividade alimentar é um repertório bastante reduzido no número de alimentos. A seletividade, ela se caracteriza por ser, assim, em média 30 alimentos que fazem parte da dieta ou do cardápio da pessoa, né? E aí quem tem dificuldade alimentar, que também é um outro tipo de seletividade um pouquinho mais grave, é no máximo 20 alimentos. Maria Aparecida, agora a partir de que momento eu descubro que o meu filho, porque geralmente a gente consegue detectar isso na primeira infância. A partir de que momento que eu falo, olha, meu filho é um comedor seletivo? A gente sabe assim que pelas características próprias da criança, dos 2 aos 6 anos, ela está muito atenta a respeito do mundo à sua volta. Então, a preocupação dela não é comer mais, mas explorar, desbravar esse mundo. Então, entre 2 e 6 anos, é completamente normal a gente encontrar crianças com seletividade alimentar. Então, a partir do 6º ano ou antes do 2º ano, né, antes dela estar andando, né, tendo mobilidade, autonomia de mobilidade, aí a gente pode se preocupar. Agora, quais são os sinais, os sintomas? A criança começa a rejeitar esse alimento? Ela rejeita, ela não come, ela muitas vezes, dependendo do quanto ela é seletiva, até mesmo pegar esse alimento ou levar à boca já é algo muito difícil e importante para ela. E é importante deixar, né? Porque a criança está naquela fase oral, de querer tocar e pegar, então nós devemos deixar, mesmo que não seja aí o habitual. Deixar a criança manusear, tocar o alimento, brincar. A gente, porque às vezes como mãe a gente quer se irritar, né? Então assim, eu quero que coma logo. Coma bem. Acho que a gente precisa trocar as coisas. Não, comer muito não é comer bem. Comer logo não é comer bem, né? Então deixar a criança entender por quê. Comer é o único ato que a gente tem que vai envolver todo o nosso corpo. Então a criança vai sentir o cheiro, o gosto, vai olhar esse alimento, as texturas. Então, deixar a criança manipular esse alimento, deixar ela enxergar, tocar, brincar, né? Saber que aquilo ali faz parte da vida dela, é bom e divertido. Agora, é difícil a gente descobrir que o filho é um comedor seletivo, né? A partir do momento que a gente descobre, qual é o próximo passo? Como eu posso ajudar o meu filho? Primeiro passo é observar. Então assim, a gente às vezes quer resolver o problema, então a gente quer encher o prato, sentar do lado e falar vai comer, né? E isso é importante, a gente querer que a criança coma, não fique com fome, mas mais importante é observar o porquê que ele não está comendo. Ele tem alguma dificuldade na mastigação? Ele realmente não gosta daquele alimento cozido? Será que assado ele faria essa opção? Então, observar a criança, entender, conversar. Muitas vezes a criança já está verbalizando, então ela consegue te sinalizar o porquê que ela não gosta do alimento, né? E entender se em outro, às vezes o cheiro é incômodo para a criança. Então servir determinado alimento que você vê que ele tem maior recusa com temperatura ambiente. Né? Porque daí já não vai sair aquele cheiro ou, enfim, não vai estar de uma maneira que o desagrade. Bom, então esse é o principal passo, né? A gente observar, detectar. E daí? A gente fica preocupado assim, tá, mas meu filho não tá comendo. Toda mãe preocupa com isso. Meu filho não tá comendo, mas não vai ter nutriente suficiente
para crescer, para ter um desenvolvimento saudável. Verdade? Dá para eu substituir? Eu procuro ajuda onde? Eu vejo assim, primeira coisa, o pediatra é muito parceiro, né? Então, é o pediatra que vai, em primeiro, observar junto com essa mãe como que está o crescimento e desenvolvimento dessa criança, né? Porque muitas vezes a gente vai ter uma criança seletiva que vai estar se desenvolvendo muito bem, e aí a gente não vai ter nenhum problema que a gente vai sinalizar, nossa, está faltando nutrientes para essa criança, né? Porque pode ser da genética dela mesmo, mas em primeiro lugar, pediatra, ele vai poder, junto com a mãe ali, identificar isso, né? E aí ele pode encaminhar ou para o psicólogo, ou para o nutricionista, ou para o fonoaudiólogo, né? A gente sabe assim que o tratamento multidisciplinar ainda é a melhor solução, porque é um caso multifatorial. Seletividade alimentar a gente nunca pode resumir em apenas não comer. Ele não come por motivos múltiplos, né? Vai então, além, né? Vai. Talvez por uma falha motora, né, orofacial, talvez por conta dessas questões sensoriais do alimento, ou então por alguma coisa, algum sinal, algum bloqueio psicológico, né? Então a gente precisa entender e junto com o pediatra a mãe vai conseguir, a mãe, o pai, o cuidador, enfim, vai conseguir então encaminhar a criança da melhor maneira. E eu consigo reverter? Uma criança seletiva será um adulto seletivo? É perfeitamente reversível, né? Eu atendo crianças, eu atendo adultos e eu conheço adultos que chegaram para mim com 26 anos, comendo ali um número muito específico, muito pequeno, muito assim, e se resumia bem menos do que... E a gente vai vendo assim que a mudança na apresentação dos pratos, porque a gente pensa assim, fazer o prato diferente, fazer as carinhas, fazer as... Não é só isso, né? É olhar o quê? Será que esse alimento, se a gente apresentar ele num outro corte, então... uma outra forma de preparo, de repente. Uma cenoura que seja ralada, talvez seja mais aceita do que uma, né, em palito, em cubos, cozida, enfim. A gente precisa entender isso. E a seletividade, ela é reversível. Reversível, né? E não é frescura. Não. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Acho que ficou bem claro para quem está nos assistindo. Eu que agradeço.